Não vou te dar nada. Sai daqui agora antes que eu chame a polícia. A voz do gerente cortou o silêncio da farmácia como uma lâmina. Dona Cecília sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Todas as cabeças viraram para ela. O balcão de vidro refletia as luzes frias do teto. Uma cliente de casaco vermelho riu baixo. Outra murmurou algo sobre velha pedindo esmola. O gerente cruzou os braços sobre o jaleco branco. Falou mais alto, para que todos ouvissem. Disse que gente como ela estava atrapalhando os clientes de verdade, que não tinha dinheiro, não tinha direito a desconto, não tinha direito a nada. Cecília apertou a bolsa velha contra o peito. Tentou falar, mas a voz travou na garganta. As lágrimas vieram antes das palavras. Molharam o chão gasto da farmácia. Ele fez um gesto de mão, como quem espanta um cachorro da calçada. Mandou que ela saísse antes de virar motivo de piada. Foi quando um homem de cabelos grisalhos, parado na fila do caixa, deu um passo à frente. Usava camisa simples e calça jeans desbotada. Olhou o gerente nos olhos e disse baixo, mas firme: "Você não tem vergonha de tratar uma senhora assim?" O gerente virou para ele, irritado. Respondeu que aquilo não era problema dele, que ele cuidasse da vida dele. O homem não desviou o olhar. Disse que qualquer pessoa com o mínimo de educação sabia respeitar um idoso. O gerente apontou para a porta. Mandou os dois saírem, agora, antes que ele chamasse o segurança. Cecília baixou a cabeça e caminhou para a saída. O homem de cabelos grisalhos a acompanhou. A porta de vidro se fechou atrás deles com um barulho seco. O vento frio da tarde bateu no rosto dela. Ele perguntou se ela estava bem. Cecília enxugou as lágrimas com a manga do casaco fino. Disse que sim, que estava acostumada. Ele balançou a cabeça. Ninguém deveria se acostumar com isso. Ofereceu pagar o remédio dela em outra farmácia. Ela recusou, envergonhada. Agradeceu baixinho e se afastou pela calçada. Ninguém ali sabia que aquela mulher humilhada carregava um segredo que destruiria a arrogância do gerente. Ninguém imaginava que dentro daquela bolsa rasgada havia a prova de um abandono que durava 32 anos. E ninguém podia prever que aquele homem gentil mudaria o final dessa história. Cecília morava num quartinho alugado na Rua das Acácias. Janela pequena, fogão de 2 bocas, cama de solteiro encostada na parede. Ela era viúva há quase 15 anos. O marido morreu de infarto num plantão de obra. Deixou só dívidas e um retrato emoldurado em cima do armário. Cecília vivia de uma pensão que mal pagava o aluguel. Trabalhava fazendo faxina 2 vezes por semana na casa de uma família do bairro. O remédio do coração tinha subido de preço de novo. Ela tentou parcelar, mas o gerente negou. Disse que a farmácia não era banco. O gerente se chamava Rafael. Tinha 32 anos. Acabara de ser promovido a gerente da filial. Usava gel no cabelo, perfume importado. Dirigia um carro que brilhava debaixo do sol. Morava num apartamento com portaria e academia. Os pais adotivos eram donos de uma pequena rede de lojas de materiais de construção. Rafael cresceu em colégio particular, viagens de férias, mesada garantida. Nunca faltou nada, mas nunca soube o preço real das coisas. Cecília chegou em casa com as pernas doendo, sentou na cama e tirou os sapatos gastos. A vizinha bateu na porta. Dona Marlene entrou sem esperar resposta. Viu o rosto inchado de Cecília. Perguntou o que tinha acontecido. Cecília contou com voz cansada. Marlene balançou a cabeça, indignada. Disse que aquele gerente não tinha coração. Cecília não respondeu. Só abriu a gaveta do criado mudo. Tirou de lá uma certidão de nascimento amarelada e uma foto pequena de um bebê. A certidão estava dobrada em 4 partes. O papel estava frágil, quase rasgando nas bordas. Nome da criança, Rafael dos Santos Almeida. Nome da mãe, Cecília Aparecida dos Santos. Nome do pai, não declarado. Data de nascimento, 23 de abril de 1993. Cecília passou o dedo sobre o nome do filho.
Marlene arregalou os olhos. É ele? Cecília acenou que sim. Marlene sabia da história. Sabia que Cecília tinha engravidado aos 18 anos. Trabalhava como empregada doméstica. Solteira, sem família, sem dinheiro, entregou o bebê para adoção aos 6 meses. Uma família rica quis adotar. Prometeram dar tudo que ela não podia dar. Cecília assinou os papéis chorando. Prometeu a si mesma nunca procurar, nunca atrapalhar a vida dele. Mas quando Rafael apareceu na farmácia do bairro como gerente, ela reconheceu na hora o formato do rosto, o jeito de franzir a testa, os olhos castanhos iguais aos dela. Cecília começou a ir na farmácia só para vê-lo de longe. Comprava um remédio barato, ficava olhando ele atender os clientes. Nunca teve coragem de falar. Até o dia em que não teve mais dinheiro nem para o remédio barato. E pediu desconto. E foi humilhada na frente de todos. Marlene perguntou o que ela ia fazer agora. Cecília guardou a certidão de volta na gaveta. Disse que não ia fazer nada. Que Rafael tinha a vida dele. Que ela não tinha o direito de atrapalhar. Marlene quis discutir, mas alguém bateu na porta. Cecília levantou devagar. Abriu a porta e congelou. Era o homem de cabelos grisalhos da farmácia. Ele segurava uma sacola. Pediu desculpa por aparecer assim. Disse que descobriu o endereço dela com a moça da padaria. Trouxe o remédio que ela precisava e um pão francês ainda quente. Cecília ficou sem palavras. Ele se apresentou. Seu Augusto. Disse que morava ali perto, na Rua do Comércio, que não conseguiu parar de pensar no que aconteceu, que aquilo não estava certo. Cecília hesitou, mas aceitou a sacola. Convidou ele para entrar. Marlene se despediu e saiu discreta. Augusto sentou na cadeira de madeira perto da janela. Cecília fez café. Eles conversaram por quase 1 hora. Ele contou que era viúvo há 3 anos, que os filhos moravam longe, que a vida ficou quieta demais depois que a esposa partiu. Cecília ouviu com atenção. Sentiu algo estranho no peito, mas não entendeu ainda o que era. Nos dias seguintes, Augusto voltou, sempre com uma desculpa simples. Trazia pão, trazia jornal, trazia conversa. Cecília começou a esperar as visitas dele. Arrumava o cabelo antes de abrir a porta. Fazia café com mais cuidado. Marlene percebeu e sorriu. Disse que Cecília estava parecendo uma menina de novo. Cecília fingiu que não ouviu, mas corou. Enquanto isso, Rafael continuava sua rotina na farmácia. Atendia clientes com pressa, conferia estoque, cobrava metas da equipe, não pensava em Cecília, não lembrava do rosto dela. Para ele, tinha sido só mais uma velha pedindo desconto, uma situação resolvida. Mas Cecília não conseguia parar de pensar nele. Decidiu que precisava tentar de novo. Não para pedir nada, só para olhar ele nos olhos e ter certeza de que ele estava bem, que a vida que ela escolheu para ele tinha valido a pena. Num fim de tarde, vestiu o casaco mais limpo que tinha, pegou a bolsa velha, caminhou até a farmácia, esperou do outro lado da rua. Viu as luzes se apagarem, viu Rafael sair pela porta dos fundos. Ele estava sozinho. Trancou a porta e seguiu pela rua lateral. Cecília o seguiu de longe. A rua era mal iluminada. Tinha um terreno baldio de um lado e casas fechadas do outro. Rafael andava rápido, mexendo no celular. Não percebeu os 2 homens saindo da esquina. Eles o cercaram. Um deles tinha uma faca na mão. O outro segurava um pedaço de cano. Disseram para ele entregar tudo. Celular, carteira, chave do carro. Rafael levantou as mãos, tremendo. Tentou falar, mas a voz falhou. Cecília saiu das sombras gritando: "Polícia! Já chamei a polícia! Está vindo!" Os homens viraram para ela, confusos. Ela continuou gritando, acendeu a lanterna do celular velho, apontou para eles. Moradores de casas próximas acenderam as luzes.
Uma janela se abriu. Alguém gritou que ia chamar a polícia de verdade. Os assaltantes hesitaram, olharam um para o outro. Correram para o terreno baldio e sumiram na escuridão. Rafael estava pálido, encostado na parede. As pernas mal o sustentavam. Olhou para Cecília sem entender. Ela se aproximou devagar. Perguntou se ele estava bem. Ele acenou que sim, mas as mãos ainda tremiam. Quem é a senhora? Por que me ajudou? Cecília desviou o olhar. Disse apenas, vai para casa. Cuida de você. Ele ficou parado, tentando processar. Quis falar mais alguma coisa, mas ela já estava se afastando pela calçada. Rafael voltou para casa atordoado. Não conseguiu dormir. Ficou pensando naquela mulher. O rosto dele era familiar. Ele tinha certeza de que já tinha visto ela antes. Mas onde? Na manhã seguinte lembrou. A velha da farmácia, a que ele expulsou, a que pediu desconto. Sentiu um aperto no peito. Por que ela salvaria alguém que a humilhou? Ele decidiu procurá-la. Perguntou para a atendente mais antiga da farmácia se ela conhecia a senhora. A atendente disse que sabia mais ou menos onde ela morava. Rafael anotou o endereço. No fim da tarde, bateu na porta de Cecília. Ela abriu e ficou sem reação. Ele pediu para entrar. Ela deixou. Rafael sentou na cadeira de madeira. Olhou ao redor. O quarto pequeno, o fogão velho, a cama encostada na parede. Sentiu vergonha, pediu desculpa. Disse que não deveria ter tratado ela daquele jeito, que estava errado, que queria entender por que ela o salvou. Cecília ficou em silêncio. Só disse que queria que ele fosse feliz, que tivesse uma vida boa. Ele franziu a testa. A senhora me conhece? Ela desviou o olhar de novo. Nesse momento, alguém bateu na porta. Cecília abriu. Era Augusto trazendo um saco de laranjas. Viu Rafael sentado lá dentro. Percebeu a tensão no ar. Perguntou se estava tudo bem. Cecília disse que sim. Rafael ficou incomodado. Levantou, agradeceu e foi embora sem entender nada. Augusto fechou a porta devagar. Sentou ao lado de Cecília. Perguntou quem era aquele rapaz. Ela contou tudo. A gravidez aos 18. A adoção. A promessa de nunca procurar. O reencontro sem querer na farmácia. A humilhação. O salvamento. Augusto ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele segurou a mão dela. Disse que ela era a mulher mais corajosa que ele conhecia. Cecília sentiu os olhos arderem. Fazia muito tempo que alguém olhava para ela daquele jeito. Rafael não conseguiu parar de pensar na conversa. Voltou para o apartamento e foi direto ao armário. Abriu a caixa de documentos antigos. Procurou até encontrar a certidão de nascimento original dele, a que veio com os papéis da adoção. Ele sempre soube que era adotado. Os pais nunca esconderam, mas ele nunca quis procurar a mãe biológica. Achava que não fazia diferença, que o passado era passado. Agora, olhando para o papel amarelado, viu o nome. Cecília Aparecida dos Santos. Sentiu o coração disparar. Pegou o celular. Pesquisou o endereço dela de novo. Voltou lá no dia seguinte. Bateu na porta. Cecília abriu. Ele entrou sem pedir licença dessa vez. Colocou a certidão em cima da mesinha. Colocou a foto que ela tinha na gaveta ao lado. Comparou. Os nomes batiam, as datas batiam. Ele olhou para ela. A senhora é minha mãe. Cecília não negou. Só acenou que sim. As lágrimas escorreram sem controle. Rafael sentou na cama. Passou as mãos no rosto. Não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, alívio. Ele perguntou por que ela nunca procurou. Cecília explicou. Disse que queria que ele tivesse tudo que ela não podia dar, que a família que o adotou era boa, tinha dinheiro, tinha futuro, que ela era só uma empregada doméstica sem nada, que não queria atrapalhar. Rafael chorou, pediu perdão pela humilhação na farmácia. Cecília disse que não precisava, que ela entendia, que ele não sabia. Ele balançou a cabeça. Disse que isso não justificava,
que ele foi cruel, que tratou ela como lixo. Cecília segurou a mão dele, disse que o perdoava, que sempre perdoaria. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Depois Rafael perguntou sobre a vida dela. Cecília contou tudo. O casamento, a viuvez, a pensão pequena, as faxinas. Ele ouviu com o coração apertado. Prometeu que ia cuidar dela daqui para frente, que ia pagar um lugar melhor, que ia garantir os remédios, que ia compensar os anos perdidos. Cecília sorriu. Disse que não precisava de muito, só queria poder vê-lo de vez em quando, saber que ele estava bem. Rafael prometeu que sim, que ia visitá-la toda semana, que nunca mais ia deixá-la sozinha. Nesse momento, Augusto chegou de novo. Bateu na porta. Cecília abriu. Ele viu Rafael lá dentro, viu os dois de olhos vermelhos. Quis ir embora, mas Cecília o chamou para entrar. Apresentou Rafael como filho. Rafael levantou, apertou a mão de Augusto. Perguntou quem ele era. Augusto explicou que era amigo de Cecília, que tinha conhecido ela há algumas semanas. Rafael percebeu algo no jeito que Augusto olhava para ela e no jeito que ela olhava de volta. Os três conversaram por quase 2 horas. Augusto contou sobre a viuvez, sobre os filhos distantes, sobre a solidão. Rafael contou sobre a adoção, sobre os pais, sobre a vida que teve. Cecília só ouviu, sorrindo de vez em quando. Pela primeira vez em anos, não se sentiu sozinha. Quando Rafael foi embora, prometeu voltar no domingo para almoçar. Augusto ficou mais um pouco. Ajudou Cecília a lavar as xícaras de café. Ela perguntou por que ele fazia tudo aquilo por ela. Augusto parou de lavar a xícara, olhou para ela. Disse que desde o dia da farmácia não conseguia parar de pensar nela, que admirava a força dela, a dignidade dela, que se ela deixasse, ele gostaria de cuidar dela, não por pena, mas porque se apaixonou. Cecília ficou sem palavras, sentiu o rosto esquentar, disse que não sabia o que dizer, que fazia muito tempo que ninguém falava assim com ela. Augusto sorriu, disse que não precisava responder agora, que ele ia esperar, o tempo que fosse necessário. No domingo, Rafael voltou, trouxe comida pronta, sobremesa, flores. Cecília arrumou a mesa pequena. Augusto também estava lá. Os três almoçaram juntos. A conversa foi leve, com risadas de vez em quando. Rafael contou histórias da infância. Augusto contou sobre a época que trabalhou como representante comercial. Cecília só ouvia com o coração cheio. No meio do almoço, Rafael fez uma revelação. Disse que ia sair da farmácia, que não queria mais trabalhar num lugar onde tratou alguém daquele jeito, que ia procurar outra coisa. Cecília disse que ele não precisava fazer isso, que ela já tinha perdoado. Mas Rafael insistiu. Disse que precisava recomeçar, fazer diferente. Augusto ficou quieto por um momento. Depois falou. Disse que talvez pudesse ajudar, que conhecia gente em várias áreas. Rafael agradeceu. Augusto continuou. Revelou quase sem querer que antes de se aposentar era dono de uma rede de clínicas particulares, que vendeu tudo depois que a esposa morreu, que agora vivia de renda, mas vivia simples porque não precisava de muito. Rafael e Cecília ficaram surpresos. Augusto era rico, mas vivia num apartamento simples, andava de ônibus, comprava pão na padaria do bairro. Ele explicou que depois de perder a esposa, percebeu que dinheiro não enchia o vazio, que preferia viver sem luxo e com propósito, e que encontrar Cecília tinha dado um novo sentido para os dias dele. Rafael olhou para a mãe. Viu o brilho no olho dela quando olhava para Augusto. Sorriu. Disse que ficava feliz por ela. Cecília corou. Disse que ainda não sabia o que era aquilo. Augusto segurou a mão dela sobre a mesa. Disse que ele sabia e que ia provar para ela todos os dias que amor não tem idade. As semanas passaram. Rafael arrumou um emprego novo numa distribuidora de medicamentos. Ganhava menos, mas dormia em paz. Visitava Cecília todo fim de semana.
Levava mantimentos, pagava as contas atrasadas, garantia os remédios. Augusto também ia todo dia. Levava Cecília para caminhar na praça. Almoçavam juntos, assistiam televisão, conversavam sobre tudo e sobre nada. Certa tarde, Augusto pediu Cecília em namoro. Ela riu envergonhada. Disse que estava velha demais para isso. Ele disse que estava na idade certa. Cecília aceitou. Marlene quase desmaiou de alegria quando soube. Disse que era sobre isso que a vida deveria ser. Sobre recomeços, sobre perdão, sobre amor que chega quando menos se espera. Rafael também começou a mudar. Passou a tratar as pessoas com mais gentileza. Ajudava idosos na fila do supermercado. Carregava sacolas pesadas, cedia o lugar no ônibus. Toda vez que via alguém precisando de ajuda, lembrava da mãe. E do dia em que quase a perdeu para sempre por causa da própria arrogância. Num sábado, Rafael levou Cecília e Augusto para conhecer os pais adotivos. Eles ficaram nervosos no começo, mas a mãe adotiva abraçou Cecília e agradeceu por ter dado a eles o maior presente da vida. O pai adotivo apertou a mão dela e disse que sempre soube que um dia esse momento chegaria, que estavam prontos, que havia espaço para todos naquela história. Cecília chorou de emoção. Disse que nunca imaginou que seria recebida assim, que tinha medo de ser vista como intrusa. A mãe adotiva balançou a cabeça. Disse que mãe é quem ama. E que Cecília amou Rafael do único jeito que podia naquele momento, entregando ele para quem pudesse cuidar melhor. Meses depois, Augusto alugou uma casa pequena com quintal. Convidou Cecília para morar com ele. Ela hesitou, mas Rafael a encorajou. Disse que ela merecia ser feliz, que merecia viver os anos que ainda tinha com alguém que a amava de verdade. Cecília aceitou. Mudou-se numa tarde de sol. Marlene ajudou a carregar as caixas. Chorou de felicidade. Na nova casa, Cecília plantou rosas no quintal. Augusto construiu um banco de madeira debaixo da árvore. Eles sentavam lá toda tarde, tomando café e vendo o sol descer. Rafael ia almoçar todo domingo. Levava sobremesa, contava novidades do trabalho. Às vezes levava os pais adotivos junto. A casa ficava cheia de risadas. Certa noite, Cecília estava deitada ao lado de Augusto. Ele já dormia. Ela olhou para o teto e pensou em tudo que tinha acontecido. A humilhação na farmácia, o reencontro com o filho, o perdão, o amor que chegou sem avisar. Pensou que a vida tinha um jeito estranho de consertar as coisas, que às vezes a gente precisava passar pela dor para chegar na cura. Ela fechou os olhos e agradeceu pela segunda chance, pelo filho que voltou, pelo homem que a amou quando ela achava que já não era digna de amor. E pela bolsa velha que carregou por tantos anos. A bolsa que guardava segredos, certidões, fotos desbotadas, a bolsa que ninguém quis ver, até que alguém olhou e entendeu e pediu perdão. A história de Dona Cecília nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, que o perdão cura feridas que pareciam eternas, que o amor verdadeiro não escolhe idade, não escolhe momento. Ele simplesmente chega e transforma. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário. Você já viveu uma segunda chance? Já perdoou alguém que te machucou? Inscreva-se no canal para mais histórias reais que emocionam e fazem a gente acreditar que a vida ainda pode surpreender. Assista nossos outros vídeos sobre família, dignidade e recomeços, porque todo mundo merece uma nova história. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, inscreva-se no canal e continue com a gente. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.